infinito e perfeito, em que todas as coisas têm sua fonte nele, sustento nele e fim último nele. Né? Por isso que Paulo fala que tudo veio através dele e nele todas as coisas subsistem. Tá? Então, outras definições nós temos, como a definição do caso de Calóvios, que é um teólogo que fala o seguinte, que Deus é essentia spiritualis infinita. Ebert ainda vai falar que ele é a fonte eterna de tudo que é temporal. Kant ainda vai citar que ele é o espírito infinito. John Hove vai dizer que ele é um ser eterno, não causado, independente, necessário, que tem poder ativo, vida, sabedoria, bondade e toda uma excelência da mais elevada perfeição e exclusiva perfeição em si mesmo, como sendo um ser autoexistente. O catecismo de Westminster, né? O catecismo de Westminster, ele vai dizer o seguinte, que Deus, inclusive dentro do credo que surgiu, que foi composto com o catecismo de Westminster, que é colocado o seguinte, que Deus é um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Andrew Filler aponta que Deus é a primeira causa e o último fim de todas as coisas. Então, dentro dessas participações, citações, abordagens, nós podemos concluir que a existência de Deus é uma verdade primeira, uma verdade última, única, exclusiva, peculiar, em que, em outras palavras, o conhecimento da existência de Deus se torna uma intuição racional logicamente precedida e condicionada de toda uma observação, de todo um raciocínio cronológico, em um reflexo sobre os fenômenos da natureza e da mente, ocasionada em um surgimento na consciência do ser. Tá? Todo ser em sua plena consciência já concebe a existência de Deus como ser que está acima e sob o controle de todas as coisas. O termo intuição, nesse aspecto que eu até coloquei aqui, vai significar somente conhecimento direto, no sentido de conhecimento empírico, tá? Porter, por exemplo, aplica de preferência ao nosso conhecimento das primeiras verdades, que elas já foram até mencionadas, que inclui a intuição em duas classes. Porter referencia essa questão de intuição em dois aspectos. Primeiro, o presente, em que a autoconsciência ela tem uma virtude em qual percebe-se a existência do espírito que já está em contato com o sobrenatural. A percepção através do sentido, ela tem uma virtude da qual se percebe que a existência da matéria, ao menos em meu próprio organismo, ela entra em contato com a natureza. Não é? Então, aspectos racionais como espaço, tempo, substância, causa final, justiça, ser absoluto, é aceitado e nós podemos aceitar esta nomenclatura e essas sequências de segmentos e de particularidades dentro de um processo de termos que indicam as primeiras verdades, as primeiras intuições racionais, como equivalentes uma à outra. Um outro aspecto relevante é que, classificando essas intuições racionais sob o título de intuições de relações como espaço e tempo, intuições de princípios como substância, causa final, justiça, intuição do ser absoluto, poder, razão, perfeição,
personalidade como Deus. Sustentamos com isso, nesta ocasião, que existe então uma extensão da matéria, uma sucessão, qualidades, mudança, ordem, ação, que são respectivamente processadas na nossa mente, e aí vai surgindo, vai formando as questões relacionadas ao espaço, o tempo, a substância, a causa, o desígnio e a obrigação, e com isso vai se formando todo o processo epistêmico da construção do conhecimento sobre Deus, da construção que se faz e que se processa em nosso cognitivo sobre Deus em sua existência, Deus como sendo um ser já existente e que possui uma autoexistência. Então essa existência, ela tem o sentido propulsor de uma autoridade infinita, de uma absolutez, né? De uma perfeição, de uma personalidade que não só dependemos, mas perante a qual nós somos subservientes e dela oriundos, tá? Dentro dos seus atributos e prerrogativas. Então, nesse aspecto, é que andamos muitas vezes em uma completa ignorância do que nós pensamos, do que nós percebemos, do que nós deduzimos, né? Então, nesse aspecto é que nós vamos começando a montar, a construir os nossos princípios mentais, o nosso sistema de princípios mentais para aferir ou indicar a percepção, a memória, a imaginação, a concepção que nós vamos tendo dentro de cada assunto que vamos aprendendo, que vamos raciocinando, que vamos construindo. Neste caso, sobre Deus como autoexistente, sobre a existência de Deus. Tá? Então, cada ato concreto do conhecimento, ele envolve muito claro uma intuição de Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele na sua naturalidade, ele reconhece que ele tem um conhecimento, uma percepção, não é? Uma capacidade de perceber, de conceber finita, reduzida, limitada. E que Deus sim é ilimitado, que existe uma fonte sobrenatural a qual captamos todo o processar do conhecimento, do conceber e do construir um conhecimento, uma definição, uma consciência sobre assuntos, sobre determinadas questões e principalmente sobre a sobrenaturalidade da essência e da existência de Deus. A tentativa então de despojar a experiência de cada um dos preceitos ou intuições com uma tentativa até de estar se raspando uma bolha na pesquisa das suas cores e do conteúdo, é que vai se construindo as questões das nossas análises e percepções sobre a existência de Deus. Uma existência em que ela é considerada ou percebida por nós no aspecto volitivo, no aspecto da casualidade objetiva, no aspecto da experiência moral, na autoridade objetiva, e ambas tornando-se um objeto de um conhecimento imediato, no mesmo nível de uma certeza em que a apreensão do mundo material no âmbito exterior, ela vai formando, ela vai compondo todo uma lógica de crença nos objetos finitos que possam ostentar, que possam explicitar a nossa sabedoria e consciência do conhecimento concreto da crença da existência de Deus, desse reconhecimento de Deus como causa, que nós vamos destacar, por exemplo, a autoridade da sua autenticidade, da expressividade do ser Deus. Tá? Então, nesse aspecto é que vai se construindo o nosso conhecimento latente da existência de Deus. Né? É importante até pensarmos e termos um sentido de que nós vamos construindo a existência de Deus
a partir da nossa ação experiencial com Ele, das experiências, do transcender nosso até Ele e da imanência que Deus, ou seja, da vinda de Deus a nós na imanência e da nossa ida até Ele na transcendência, no religare, na religião, nesse relacionamento homem-Deus, Deus-homem. Agora, um aspecto também que nós queremos ressaltar dentro da existência de Deus é que Ele é um ser que por si próprio autoexiste. E que a sua existência ela é concebida na nossa visualização externa do mundo que está à nossa volta, através da nossa cosmovisão, e da nossa percepção interna do nosso interior, aonde reconhecemos as nossas limitações e reconhecemos que tem Deus como um ser superior a qual somos totalmente dependentes. Tá? Vamos então agora trabalhar sobre a natureza de Deus. Vamos então iniciar tratando sobre a natureza de Deus. Sobre a natureza de Deus, eu vou trabalhar primeiro o aspecto positivo, como é que ela é concebida e defendida pelos teólogos positivamente, tá? E depois, no âmbito da negatividade, em que ocorre com a posição de alguns filósofos e teólogos que têm algumas indicações contrárias à natureza de Deus, tá? Então vamos, até para nós conhecermos e vermos e podemos fazer uma distinção entre o que é certo e o que é errado, tá? E é muito importante isso quando estamos estudando e formando a nossa mente no âmbito teológico. Positivamente, primeiramente, a natureza de Deus é uma verdade primeira, é um conhecimento que, apesar de ser desenvolvido na observação e na reflexão, ele vai se derivar, ou não vai se derivar, melhor dizendo, de nenhuma ou nem de outra, ou seja, nem da observação e nem da reflexão. Ao contrário, ele vai se derivar, vai se resultar de uma priorização lógica que deve ser assumida e suposta a fim de se tornar possível qualquer que seja a observação ou reflexão. Por isso é que tais verdades não são primeiro reconhecidas na ordem do tempo. Algumas delas são até admitidas em um período ou um tanto tardio no desenvolvimento do aspecto mentalidade. Para a grande maioria dos homens, às vezes nunca são totalmente formuladas, concebidas. Tá? Um aspecto também que nós temos que pensar que muitas suposições elas se constituem necessárias e são nas quais se repousa o conhecimento, a mente, e não só tem essas suposições a capacidade inata de nos envolver tão logo e nos apresentar as coisas adequadas, mas também nos conceder o reconhecimento do que é inevitável, o reconhecimento do que é inescrutável, o reconhecimento do que é inalcançável, que nesse aspecto é o nosso conhecimento sobre a essência e a natureza de Deus. Tá? E algo muito interessante é que se descrever a experiência como causa de uma ideia do espaço, de uma ideia espacial, né? do ambiente em que estamos inseridos, ela tem algo muito a ver com o que vai dizer o grande filósofo Collader, que vai dizer o seguinte: vemos antes de sabermos que temos olhos, mas uma vez tomando conhecimento disso, percebemos que os olhos devem ter preexistido para capacitarmos a ver. Então, Coleridge vai dizer o quê? Que as primeiras verdades são aquelas necessidades da mente que possui para formar o pensamento, para construir
o pensamento. Então, essa primeira verdade da natureza e da essência de Deus é que vai formar todo o nosso pensamento que nós temos sobre a pessoa, sobre o ser Deus. Então, as instituições, por exemplo, de nossa mente, de nossa aferição, de nossa análise sobre Deus, partem a princípio do quê? Da essência de Deus, da natureza de Deus, da existência de Deus. Não se pode conhecer algumas verdades sem antes assenti-las, percebê-las, constatá-las, ter um fator experiencial, não é? Então, com essa intuição moral é que frequentemente se desenvolve, tarde às vezes até mesmo, mas se desenvolve a ocasião de uma percepção sobre a essência e a natureza de Deus. A nossa ociosidade física, por exemplo, e a nossa ociosidade ocasional, muitas vezes vai repercutir na ociosidade mental, na ociosidade moral, na ociosidade de vários aspectos que nós poderíamos aqui pontuar. Mas, nessa questão da ociosidade, nós não podemos nos direcionar ao aspecto do pensar no âmbito da religião e da religiosidade. E nós temos sim que constatar que, ao conhecer e a pensar em Deus, nós começamos a formar a nossa intuição e o nosso conhecimento lato, específico, da natureza e da essência de Deus. De como que nós compomos ou como que nós consideramos essa existência, essa natureza e essa percepção sobre Deus. Deus como um ser existente, Deus que possui uma natureza específica, uma natureza imaterial, mas com todo o sentido do espiritual. Por isso que Deus é espírito, como João declara no seu evangelho. Mas esse espírito, no aspecto da imaterialidade, tem uma composição na espiritualidade e faz uma comunicação através da imanência e transcendência e nos concede um entendimento através do moral, através do intelectual, através do social, através do espacial, do ambiente, da natureza, de todos os sentidos e segmentos que nos fazem perceber o cosmos, o mundo que está à nossa volta, que ele existe, que ele é real e que tudo tem uma origem, e essa origem está nele, Deus. Deus como sendo o Criador, Deus como sendo o arquiteto, Deus como sendo aquele que tudo é gerado e é oriundo dele, do seu poder, da sua essência e da sua intervenção. Ele é o Deus que intervém, como defendeu Franz Schaeffer. Vamos agora, por exemplo, colocar aqui o que, e é preciso nós fazermos isso para até podermos fazer a nossa contraposição a alguns aspectos filosóficos